Se você perdeu o desejo sexual, pode ser que seu coração esteja em risco e você ainda não sabe. Deixa eu fazer uma pergunta. Nos últimos 6 meses, a sua vida sexual continua a mesma? Ou a qualidade do sexo, a lubrificação, o desejo, a iniciativa se reduziram? E você, homem, a ereção continua a mesma? Meu nome é Dr. Vinícius, eu sou médico especialista em clínica médica, nefrologia, medicina do esporte e do exercício, nutrologia, mas nós cuidamos dos nossos pacientes sob a visão da medicina funcional, que é a medicina que cuida da base. Vamos juntos hoje saber o porquê sua vida sexual tem ligação direta com sua saúde cardiovascular. Vem comigo. Então, se a sua vida sexual nos últimos 6 meses não está tão legal assim, ou talvez nos últimos anos, a qualidade do sexo não está boa, tá sentindo dor, aquela iniciativa ela não existe mais, o orgasmo ficou mais complexo, mais difícil de atingir, o homem tem dificuldade na ereção, de manutenção da ereção, ou tem até mesmo uma ejaculação precoce, pode ser que você esteja com problemas que estão muito além do que somente a questão sexual. Esse é um problema que a gente enfrenta, que a gente vê de forma muito frequente e que muitas vezes não é tratado da forma que deveria ser. Então é interessante que a medicina tradicional separou o ser humano em frações. Tem ali a cardiologia que cuida do coração, o nefrologista que cuida dos rins, o pneumologista que cuida do pulmão, o urologista que cuida da ereção. O problema é que o corpo não funciona somente em caixinhas. Um exemplo, um paciente meu de 48 anos que chegou queixando de dificuldade de ereção. Esse paciente, ao invés de eu prescrever para ele um Viagra ou uma Tadalafila, pedi para ele um perfil avançado de colesterol, um eletrocardiograma, um ecocardiograma, uma angiotomografia e foi dito e feito. Ali tinha uma doença coronariana que foi diagnosticado precocemente e que a gente literalmente salvou a vida desse paciente. Ou seja, a disfunção erétil desse paciente, na verdade, salvou a vida dele. Esse paciente ele estava em vias de ter uma doença cardiovascular, identificada ali muito de forma cabal ali pelos exames. E ao abordar esse paciente do ponto de vista sexual, nós conseguimos identificar isso de forma clara. Então eu vou te explicar o mecanismo disso tudo. Uma ereção, ele precisa de vasodilatação, que acontece pela liberação de óxido nítrico. Acontece uma vasodilatação, as artérias penianas se dilatam e a pessoa tem a ereção. Agora, as suas artérias do coração também precisam dessa mesma coisa. Então veja bem, olha aqui. A artéria do coração tem 3 a 4 milímetros de diâmetro e a artéria peniana tem 1 a 2 milímetros de diâmetro, ou seja, ela é muito menor do que a artéria coronariana. Então, vamos lá, se a artéria peniana ela é muito menor, metade da artéria coronariana, quando a gente vai ter uma obstrução, em qual delas que vai começar? Parece que a gente está descobrindo o Brasil, algo espetacular, mas não, isso é uma lógica. Se a gente tem uma artéria com um menor diâmetro e se a artéria do coração ela tem um maior diâmetro, qualquer aterosclerose, qualquer obstrução que começa nos vasos vai obstruir primeiro a artéria mais fina, ou seja, a artéria peniana. Então, os estudos mostram que a disfunção erétil ele começa de 3 a 5 anos antes de um infarto. Ah, mas eu não tenho pênis, eu tenho vagina. O seu clitóris ele funciona da mesma forma que o pênis. O seu clitóris é um pênis de tamanho reduzido. Ou seja, existe uma correlação absurda entre a disfunção sexual, tanto no homem quanto na mulher, com essas alterações cardiovasculares que encontramos em pessoas a partir dos 40 anos. Então, no final do dia, a gente não está falando de doenças diferentes, a gente está falando da mesma doença que acontece em momentos diferentes por conta da espessura dos vasos. E tem um outro mecanismo que não é somente o vascular, é o mecanismo hormonal. A partir dos 45 anos, a gente tem uma incidência de redução de nível de testosterona em torno de 40% e às vezes, em algumas séries de casos, até mais. E aí esses homens simplesmente não sabem que os níveis de testosterona estão baixos, simplesmente porque eles acham que é questões relacionadas ao envelhecimento, cansaço, a falta de energia, a falta de libido. E quando a testosterona cai, esse cansaço ele fica cada vez mais proeminente, a gordura corporal aumenta, a falta de vontade de fazer exercício físico, tudo isso aumenta muito a mortalidade cardiovascular. Sem contar que a testosterona ela é um potente vasodilatador que estimula a produção de óxido nítrico.
Lembra que eu falei do corpo cavernoso? Que o óxido nítrico, ele faz dilatação dos vasos penianos e isso faz com que tenha a ereção. Então, a testosterona, ela, na saúde cardiovascular, é extremamente importante. Sabe um dado que me impressiona muito? Homens com níveis baixos de testosterona têm 2 vezes maior risco cardiovascular do que os homens com testosterona de níveis normais. O problema é que isso quase nunca é abordado. Isso não é questão de somente saúde sexual, embora seja muito importante. É questão de saúde cardiovascular e longevidade. Isso se aplica também para as mulheres. Mulheres com níveis baixos de testosterona também têm um aumento de risco cardiovascular, mais osteoporose, mais ganho de gordura abdominal, falta de energia. Consequentemente, treina menos, faz menos exercício físico. E o que é isso? Maior risco cardiovascular. E aqui mora mais um grande problema, grandíssimo. Existem sociedades médicas que contraindicam a terapia de reposição hormonal com testosterona para a mulher. Mas esperei que ainda tem mais uma camada. A disfunção erétil, a partir dos 50 anos, tem uma associação direta com Alzheimer, com declínio cognitivo, com piora das funções executivas. Homens com disfunção erétil tiveram 68% maior risco de desenvolver Alzheimer do que homens que não tiveram a disfunção erétil. Por quê? Porque é a mesma via, o mesmo fluxo sanguíneo que irriga o órgão sexual também é o fluxo sanguíneo que irriga o cérebro. E nas mulheres também é a mesma coisa. O estradiol, quando entra em declínio, também ela piora e muito. A cognição tem um risco de demência absurdamente elevado, sem contar a osteoporose e todos os outros riscos associados. Então a queda hormonal é um evento de corpo inteiro e quando a gente trata isso de forma isolada, a gente simplesmente perde todo o conjunto, todo o global de abordagem que a pessoa merece ter, que o paciente merece, que existem interconexões entre saúde sexual, saúde neurológica, saúde cardiovascular. E aí, como é que a gente vai fazer com cada médico olhando a sua parte? Então deixa eu te dar alguns dados aqui para você entender. Pessoas com maior frequência sexual têm 49% menor chance de mortalidade por todas as causas. E além disso, tem 69% menor mortalidade por câncer. E esse é um estudo publicado no Journal Sexual Medicine. Pessoas com orgasmos frequentes têm 36% menos risco de chances de morrer ajustado para a idade, para o sexo, para o peso. E o mais impressionante, pessoas com atividade sexual e com depressão tinham menor risco de mortalidade. Quem não tinha atividade sexual na depressão tiveram 200% maior risco de mortalidade versus aquelas que tinham a vida sexual e tinham depressão. Ou seja, pessoal, a saúde sexual literalmente protege vidas. Isso não é um argumento para você se preocupar, isso é um argumento para você realmente entender que você precisa investir na sua vida sexual. Sua vida sexual tem que ser realmente algo que seja saudável. Então, o que eu tenho que fazer com essa informação? Então, primeiro você precisa se observar. Se você notou diferença na sua lubrificação, dores, o tempo para que vocês tenham atividade sexual está aumentando progressivamente. A atividade sexual ela não está prazerosa de forma que deveria. Isso já acende um alerta. E segundo, a abordagem não começa com uma pílula. Ela começa com a avaliação da base. Questões metabólicas, hormonais, inflamação, resistência insulínica, a atividade física. Então, existe uma hierarquia hormonal que deve ser avaliada de forma rigorosa. Tudo isso, do ponto de vista também de disfunções vasculares, também precisa ser identificado. É uma abordagem que vai cuidar do solo biológico, repondo micronutrientes e ajustando para que a gente tenha um solo adequado e uma vida sexual e produção hormonal também adequadas. Soma-se isso, é claro, treino de força e associado a uma atividade física de alta intensidade, 5 vezes na semana preferencialmente. Mantenha seus níveis de hormônios também adequados, principalmente hormônios sexuais, com um sono adequado e um controle muito rigoroso do estresse. A falta de sono e estresse excessivo faz queda da testosterona de forma expressiva. Se você controlar treino, alimentação, sono, uma alimentação limpa, com redução de carboidratos refinados e açúcares, você já vai estar melhor do que a grande parte da população e se protegendo de condições associadas a declínio da atividade sexual. Mas eu quero muito que você saia daqui sabendo de uma coisa, que a atividade sexual é um biomarcador para você. Um biomarcador para que você avalie a sua condição cardiovascular,
biomarcador para que você avalie também questões associadas a sono, a atividade física, a inflamação crônica, a alimentação. Então, se sua vida sexual não está boa, você precisa fazer uma autoanálise com a ajuda de um médico que tem uma visão funcional, uma visão global, uma visão que vai ajustar o seu solo biológico. Quando você aprende a ouvir esses sinais e entender esses pequenos sinais que a vida te dá, você não aumenta meses, você aumenta anos e muitos anos de vida com energia, com disposição e com performance. Agora me conta aqui se você já foi no médico e já falou sobre a vida sexual e qual foi a abordagem para essa condição que é mais frequente do que a gente imagina. E se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, já aproveita e já inscreve no nosso canal e aperta o sininho para receber todas as nossas notificações de vídeos novos, que a gente tem sempre assuntos extremamente interessantes para a sua saúde e longevidade aqui no nosso canal. Até a próxima.